Gostaria já de fazer algumas colocações ao que foi debatido, porque eu já estou vendo que se realmente nós debatermos um a um, o conteúdo será muito extenso e muito vasto e poderemos ter um prejuízo de debate. Então eu gostaria de adentrar um pouco nesse momento e fazer aqui algumas considerações à Coelce, que é a nossa protagonista principal aqui da audiência. Eu não entendi direito. Vossa Senhoria disse que estaria fazendo... pode até pegar o outro microfone que eu vou lhe fazer algumas indagações, se puder, por gentileza, responder. Vossa Senhoria disse que o reajuste estaria baseado dentro do IGPM e do IPCA. Foi isso? Eu entendi bem, não? Deputado, só explicando melhor, acho que não me fiz entender bem. O que eu coloquei dentro de uma contextualização de anseio da população, que nós entendemos de querer um reajuste cada vez menor, se tem no país um órgão regulador que olha isso. O doutor Raul fez aí uma brilhante defesa de um lado, a gente está também com um advogado ali, que também poderia fazer uma sustentação oral, talvez mostrando o outro lado. Mas agora nós vamos com os advogados do povo, que é os deputados. Perfeito. Vamos lá. Sem dúvida, entendo. Então, o que eu queria lhe dizer é o seguinte: se nós pegarmos o horizonte de 10 anos e compararmos tarifa da Coelce, tarifa da distribuidora para o consumidor residencial, as tarifas não são exatamente iguais, tem uma para o residencial, uma para o industrial, para o rural e por aí vai. Se compararmos do residencial, a gente tem uma tarifa de energia elétrica no decorrer desses 2 anos com reajustes inferior ao IPCA e inferior ao IGPM. Dos últimos quantos anos? 10 anos, se pegarmos em 10 anos. Não, pronto, agora que eu entendi a parte da comparação. Se o senhor me perguntar assim, nesse último ano cresceu mais do que IPCA e IGPM, cresceu, porque o reajuste foi, sem dúvida, superior a esses 2 indicadores. Pronto, era esse justamente o ponto que eu vou adentrar. Nós tivemos um IPCA que é a inflação do nosso país, no ano de 2015, em 10,67%. Primeiro, eu quero deixar claro que talvez o que nós buscamos aqui, senhoras e senhores, doutora Anaceli, talvez o que nós buscamos aqui não seja a ausência de reajuste, mas um reajuste justo, algo suportável pela população. E a primeira discrepância que a gente acha já é justamente no comparativo inflação. Nós tivemos uma inflação de 10,67%. Contra um aumento já feito pela Coelce de 13,64%. Mas pior ainda, senhoras e senhores, ouvintes que agora ouvem e assistem à TV Assembleia, pior do que a própria comparação com a inflação, quando você vai com a comparação com o reajuste do servidor público, que é pautado em todo o país. Vocês sabem qual foi o reajuste do servidor público no ano de 2016? Zero. Ou seja, nós tivemos um reajuste do servidor público zero, tivemos uma inflação de 10,67% e a Coelce vem com um aumento de 13,64%. Muito mais além. Vocês sabem qual foi o reajuste do servidor público estadual do estado do Ceará no ano de 2016? Zero, tanto no federal como no estadual. Isso é um espelho direto da situação econômica e da vida social do nosso país. E o que a gente quer da Coelce é um pouco de sensibilidade com as pessoas, com o povo, com o consumidor. Num momento delicado do nosso país. Aqui teve o nobre advogado, fez uma bela explanação jurídica, e eu o parabenizo pela mesma. Realmente, como o próprio deputado Odilon falou, na verdade, boa parte do nosso público não consegue entender os termos jurídicos, porque somos uma casa legislativa que fala um pouco mais clara, né? E os tribunais é que usam, de fato, os jargões mais burocráticos buscados lá da época do latim. Mas o que nós buscamos aqui é a sensibilidade da Coelce com esses servidores públicos. Porque vocês sabem, quando o reajuste é zero,
Significa que ele não ganhou mais no seu salário? Não. Quando o reajuste é zero, significa que ele retroagiu no salário dele, porque ele teve inflação. Quando ele tem a inflação sem reajuste, ele diminuiu o poder de compra. Então o consumidor diminuiu o poder dele de pagar energia. O cidadão do Brasil e do Ceará. Ele diminuiu o seu poder de fazer o pagamento de energia. E a COEL se propõe o maior aumento do Nordeste. O maior aumento do Nordeste. Avalizada pela ANEEL, que não comparece aqui, e aí, no uso das minhas prerrogativas, eu digo aqui que com literalmente uma reunião que eu acho literalmente uma sem-vergonhice. Sem-vergonhice essa 12ª reunião, doutor, que o senhor citou da ANEEL, que deu uma decisão que depois foi pedida a reconsideração pela CONERJ e foi novamente negada. Eu, às vezes, fico em dúvida se não tem maracutaia com a ANEEL. Esse parlamentar que está aqui coloca em dúvida a ANEEL e a quem anda permitindo esses aumentos nesses níveis. Será se receberam alguma coisa para um aumento tão brusco? Então, senhoras e senhores, para completar, eu peço licença, senhor presidente. Recebemos aqui agora uma carta da ANEEL que diz o seguinte: em atenção ao ofício número tal, por meio do qual Vossa Excelência, dirigido ao senhor presidente da comissão aqui, deputado Odilon, da audiência pública a ser realizada no dia 4 de maio, às 14h30, o complexo das comissões técnicas, com o objetivo de discutir o aumento de um reajuste de 13% da tarifa de energia elétrica apontada no estatal. Lamentamos, escutem bem, senhores cearenses, senhoras e senhores que estão aqui presentes, lamentamos não ser possível o comparecimento de representante desta agência, em razão de severo corte no orçamento imposto à ANEEL. Isso é uma brincadeira. O senhor Alexandro Feio, superintendente de comunicação e relações institucionais da ANEEL, ele deveria ser demitido por mandar uma carta dessa. Ainda que fosse verdade que ele não tivesse dinheiro para comprar uma passagem aérea. E aí eu sugiro aqui, senhor presidente, uma moção votada pela Assembleia Legislativa, no plenário da Casa, pela maioria absoluta, ao ministro de Minas e Energia, para uma moção contrária, em repúdio a este ofício. Porque eu tenho certeza que o excelentíssimo ministro não concorda com isto aqui. Eu tenho certeza que a ANEEL ela tem dinheiro suficiente para comprar uma passagem de avião e pagar uma diária de hotel para esse cidadão aqui, o Alexandro Feio, vir aqui. Só que, vou dizer a vossas senhorias, a vossa excelência aqui presente, a decisão dele é tão drástica, é tão escrúpula, é tão indecente, que ele ficou com vergonha de vir aqui. E se ele tivesse vindo aqui, eu queria ter dito tudo isso que eu estou dizendo para ele. Porque ele não ganha salário mínimo. Ele não ganha R$800 para receber um aumento, de 13 e tantos %. Eu não ganho. O problema não sou eu, não. O problema não somos, talvez, a maioria dos que estão aqui. O problema é a classe pobre. É a classe mais simples. Não é nem a média alta, não, que também sofre. Então, pode. Deputado Joaquim Noronha, só fazer uma consideração seguinte, que na nossa tarifa de energia consta uma taxa de fiscalização, ou seja, a ANEEL, existe um orçamento para isso. Agora, nós não sabemos se a ANEEL está recebendo este recurso. É uma outra dúvida que paira. Se a ANEEL está recebendo os recursos que nós pagamos para ela fiscalizar o serviço. Pronto, mas aí dá vontade, senhor presidente, de devolver esse ofício e dizer o seguinte: pois fecha a ANEEL. Se vocês não têm dinheiro para comprar uma passagem de avião, para vir participar de uma audiência pública, com a única companhia energética do estado do Ceará,
um dos maiores estados da federação, se não pode comparecer para discutir a energia com a única companhia energética do estado do Ceará, só que sabe que tomou uma decisão errada, sabe que essa decisão ela é no mínimo tomada, deputado Renato Rosendo. Essa decisão da ANEEL, de dúvidas do que foi que levou eles a aprovar um reajuste, enquanto aprovaram um reajuste aqui para o Sergipe, de 5,24%, o que é que leva a aprovar um reajuste de 13, alguma coisa para o Ceará. Então, o que eu quero deixar aqui para a Coelce é que os servidores federais, os servidores do estado do Ceará, não tiverem reajuste nenhum em 2016. Em 2015, eu tenho aqui, em 2015, o reajuste que nós aqui da Assembleia Legislativa, que os deputados aprovaram para os servidores públicos do estado do Ceará, foi de 6,45%. 6,45%. Ou seja, só o aumento em que a Coelce deu em 2016 é maior do que mais do que o dobro do que o reajuste do funcionalismo cearense em 2015. Isso não pode estar certo. Isso não pode. Agora eu uso o termo jurídico aqui, vamos usar um pouco de razoabilidade, de proporcionalidade, de sensatez. E eu aqui faço um discurso fundamentado em nível político para realmente tentar sensibilizar a Coelce. Então, não tivemos os reajustes, a inflação foi menor, eu não vejo, quero que a Coelce ganhe dinheiro, é uma empresa e tem que ganhar dinheiro. É natural. Todo grande empresário, toda grande empresa, ela tem que ganhar dinheiro. Mas ela não pode pensar no lucro ao ponto de afundar o cidadão. Ela tem que pensar no lucro, em deixar esse cidadão vivo para que ele possa, durante muitos anos, dar lucro a essa empresa. Então, senhoras, o anseio da população, como o senhor falou, talvez não seja não ter reajuste nenhum, não. O anseio da população é que diminua. Esse, deputado Renato Rosendo, e já concluo, senhor presidente, esse é o desejo da população, é que chegasse e dissesse, nós não tivemos reajuste esse ano, não temos perspectiva de reajuste, o nosso reajuste do ano passado foi 6%, tivemos uma inflação muito grande, a gente queria era diminuir, então a Coelce vem. Então fica aqui o clamor deste parlamentar para que possamos. Não quero que o senhor, não vou fazer o que, eu não quero que o senhor atenda a população no seu desejo de diminuir o valor, não. Nem que não dê o reajuste, que dê. Mas um reajuste, salientar. Porque, vamos ser sinceros, a nossa energia, se nós formos calcular no pé da letra, talvez seja uma das mais caras do mundo. Talvez seja uma das mais caras do mundo. Então, eu acho que temos o espaço para buscar um reajuste mais coerente, mais proporcional, algo mais linear. Eu queria, senhor presidente, aproveitar aqui a presença e fazer uma outra pergunta, também em prol de um consumidor e da população. O consumidor, prefeituras e governo do Estado. Doutor Picanço. Prefeituras e governo do Estado. Doutor Picanço. E... Deputado Joaquim Noronha, nós temos um convidado, doutor Picanço, ele está aqui. Vossa Excelência vai ficar aqui. Ele, porque tem compromissos agora, e eu queria dar aí... Senhor presidente, eu preciso de mais 3 minutos para se o doutor Picanço puder suportar 3 minutos, agradeço. Então, eu queria só fazer uma indagação à Coelce, que ela pode me responder aqui posteriormente, após a palavra do doutor Picanço, que vai precisar se ausentar. Nós temos uma dificuldade muito grande na ligação de poços profundos por parte da Coelce no interior. Aqui é outra matéria. Mas que eu tenho reclamações, como Vossa Excelência, que é deputado municipalista como eu, temos todos os dias. Pois é. Então, todos os dias, dificuldades de interligação, de poços profundos, os poços parados, poços funcionando, perfurados e parados pela utilização da Coelce. Eu acho que, na verdade, devia ser assim. A Coelce, até para mostrar um pouco de serviço humanitário, deveria ser o governo terminando de perfurar o poço, ela já está do lado para ligar, para o ser humano não morrer de sede. Se bem, graças a Deus, que
que esse ano há de louvar que nós vamos ter bastante água, mas tem algumas regiões com muito problema. Mas é outra indagação que fica. E fica mais uma, que essa, senhor presidente. Eu vou adentrar nela com mais tempo, com mais calma, em um futuro mais próximo. Eu queria saber se está sendo cobrado ICMS em cima da taxa de iluminação pública. Se está ou se já esteve em algum momento. E se já esteve, como é que a Coelce pensa em devolver esse dinheiro para a população? Porque é ilegal. Não pode. Era o que tinha, senhor presidente.